E estamos em mais um AvanteCast. Eu sou a Alessandra Santana e hoje, terça-feira, dia 4 de agosto, vamos entrevistar o nosso pré-candidato, o Wellington Souza. Muito bom dia, doutor Wellington, tudo bem? Tudo bem, Alessandra, bom dia. Prazer estar aqui com você. E hoje, ele disse, aqui nos bastidores, ele já me disse que eu posso perguntar tudo. Eu adoro quando os meus entrevistados, dizem que a gente pode perguntar. Preparado, doutor Wellington? Preparadíssimo. Então pronto, então vamos lá. Na sua trajetória, eu queria que o senhor contasse um pouco por que a neuropsicologia. Então, Alessandra, a neuropsicologia ela vem como um complemento da psicologia e eu busquei essa especialização justamente por conta de passar a atender o público neuroatípico. Então, eu vi a necessidade de me preparar mais para atender esse público e a gente poder ter a expertise de fazer avaliações, para que a gente pudesse tirar essas famílias da dúvida. Então, a avaliação neuropsicológica é uma avaliação hoje muito importante para o diagnóstico, complementar o diagnóstico da luz, não só para as famílias, mas também para os médicos. Muitos pedem a avaliação neuropsicológica para que se sintam mais seguros e possam, então, fechar o diagnóstico. O senhor fundou o Instituto TEA em Sergipe. E qual foi a principal necessidade que enxergou com que o Estado motivasse o senhor a criar esse projeto? Bem, eu não tinha, na verdade, ideia de criação do Instituto. Eu já venho de uma instituição desde 2003, dentro de um projeto social mais voltado para a área de educação. E quando a gente parou, na verdade, essa parte da educação, que a gente estava na cidade de Graco Cardoso, migramos para Aracaju, a ideia era trazer o projeto também da educação para Aracaju. E mais uma educação especializada, voltada para o público atípico. A gente tinha uma ideia de que esse público chegando na escola comum, convencional, sem o preparo, sem estar alfabetizado, dá um trabalho maior. Então a gente tinha uma ideia de fazer isso. Só que em um belo momento eu fui ministrar uma palestra lá no Guajará, em Socorro, e dessa palestra me solicitaram também o atendimento a algumas famílias que estavam presentes no evento. E eu fui atendendo uma, outra, tal. Daqui a pouco me deparei com um grupo de mães atípicas e que, sensibilizado pela dor, daquelas famílias, eu franquei a elas a oportunidade de serem atendidas por mim no meu consultório. E daí foi aonde surgiu o Instituto TEA, porque eram 6 mães, dessas 6 mães em um grupo de WhatsApp, em 15 dias nós passamos a ter mais de 400 famílias, e todas querendo ajuda. Então, como é que eu vou ajudar mais de 400 famílias sozinho? Então, eu pensei em convocar os meus amigos de faculdade, enfim, a gente montar um grupo, uma equipe, para atender essas famílias. E aí procurei uma casa maior e conseguimos um outro imóvel e a gente então construiu o projeto do Instituto TEA com uma equipe multidisciplinar. E aí os números, a história de 2023 para cá prova que foi uma decisão muito acertada. Doutor Wellington, a gente acompanha as suas redes sociais e vê o compromisso que o senhor tem, como o senhor já falou aí, com essa questão das mães atípicas, dessas famílias. O que, para o senhor, das mães atípicas, qual é o maior problema dos desafios no nosso estado de Sergipe? O que o senhor acha, na sua visão de médico? O maior desafio deixa eu colocar aqui uma questão, Às vezes se fala, erroneamente, que meu filho tem um problema, ou então as escolas ou alguém sinaliza para a mãe, olha, seu filho tem algum problema.
E o transtorno do espectro autista não é um problema, é uma condição, né? E onde essas pessoas, seja criança, adolescente ou adulto, podem conviver muito bem com essa condição. Mas o problema está justamente na negativa de atender essas pessoas. Então, há uma burocracia muito grande, há uma dificuldade muito grande, há uma ausência de preparo muito grande por parte dos profissionais, por partes até mesmo daqueles que estão na condição de elaborar leis, de fiscalizar, porque é como se houvesse a condição dessas famílias de esperar o tempo que eles acharem oportuno. Porque, para você ter uma ideia, tem mães que esperam mais de 5 anos, estão aí esperando mais de 5 anos na fila para um atendimento apenas com um psicólogo, entende? Então, se você considerar que o diagnóstico, por exemplo, hoje, um diagnóstico a partir de 3 anos de idade já é um diagnóstico tardio, então imagine uma mãe que alguém sinalizou para ela, ou o comportamento do filho sinalizou que a criança precisa de algum apoio, de alguma intervenção médica, ela esperando, vamos supor que ela tenha percebido isso aos 3 anos de idade da criança, e ela esperar 5 anos. Quando essa criança chegar a um neurologista, a um especialista para o diagnóstico, essa criança já vai estar com 8 anos, né? E dentro desses 8 anos, a mãe já vem de uma sobrecarga gigante. Então, como esperar tanto tempo, né? Então, não é uma condição, uma patologia que ameace a vida, considerando o fato de doenças como câncer e outras doenças que ameaçam a vida se não tiver o tratamento adequado o mais rápido possível. Não que o autismo, os transtornos seja doença, só estou colocando para você perceber sim. A necessidade da rapidez. Mas, no entanto, mesmo não sendo uma doença que ameaça a vida, é uma condição também que ameaça a vida. Por quê? Porque nós temos histórico de mães que já se suicidaram, sim. Nós temos históricos que mães, né, que mataram os próprios filhos e depois tiraram a sua própria vida, entendeu? Então é uma condição também que ameaça a vida da mãe, ameaça a vida da família de um modo geral. Então isso precisa ser rápido. E aí a gente tem uma morosidade muito grande no acolhimento dessas pessoas atípicas. E como o senhor acha que o poder público pode melhorar esse diagnóstico? O senhor está pré-candidato a deputado estadual e deve ter em mente, né, aí não digo diagnóstico, mas como melhorar, né, os neurodivergentes. Então, as políticas públicas, elas só funcionam de forma ainda muito precária por força de lei, certo? Infelizmente, porque se o Estado está na condição e na responsabilidade de facilitar, de conceder o acesso à educação, à saúde, à segurança, então essas questões, elas não deveriam ser parte de uma questão, ainda que a gente já tenha um texto majoritário, que é a Constituição, que estabelece, né, de forma coercitiva essa responsabilidade ao Estado, não deveria partir, já que existe uma lei, de novos ordenamentos para que essas leis fossem cumpridas. Então a gente vive em cima, né, de políticas públicas sempre em cima de uma legalidade, de um texto que vai surgindo outro e outro, e a população está cansada de leis que não funcionam, que não são efetivas. E o que a gente precisa é de um governo mais sensível às necessidades do povo, que o povo não tenha que ir para as ruas, certo? Que fazer, como chamam as mães atípicas de barraqueiras, né? Tem que ir fazer barraco para ter o seu direito garantido. E o direito garantido que elas precisam é o atendimento especializado, é a consulta médica. Para você ter uma ideia, hoje, se uma mãe der entrada em um posto de saúde, né, em busca de um psicólogo ou de qualquer profissional que faz parte da equipe multidisciplinar e que consta um laudo ou uma suspeita de que a criança está dentro de uma atipicidade, como o autismo ou o TDAH,
essa consulta, esse agendamento, ele vai cair, ou então vai ficar girando no sistema sem nunca chegar a ser disponível para a família. Por quê? Porque já sabe que o autismo, né, os atípicos demanda de várias especialidades. Então, na verdade, é um tratamento que termina onerando mais o Estado. Mas o Estado tem recursos, o Estado todo instante está fazendo, e aí o Estado é bom, né, em gerar impostos. Toda hora tem um imposto novo, é uma BET nova que surge. Hoje nós temos no estado de Sergipe, né, jogos hoje disponíveis na plataforma do Banese. Então a gente precisa de um Estado que seja mais eficiente, que seja mais sensível, mais acolhedor às necessidades do povo. E não tragam, né, porque você percebe que quando o Estado se mobiliza para fazer algo, é para gerar mídia para ele, certo? Então coloca lá, surgiu, por exemplo, a gente vê hoje no estado de Sergipe, nas festas, casas de acolhimento para as pessoas que são vendedoras, né, ambulantes. Então tem lá uma casa, um espaço para acolher os filhos dessas pessoas. Mas passou a festa, para onde vão os filhos dessas pessoas? Porque essas pessoas continuam nas ruas, vendendo a água, vendendo o refrigerante, vendendo a cerveja, seja lá o que for. Onde são acolhidas essas crianças? Né? Porque essas famílias continuam. Aí a gente vai para as famílias atípicas. Onde são acolhidos esses filhos? Quais são as casas de acolhimento? Nós temos o CER4, é uma instituição de reabilitação para todos os casos de deficiências no Estado. Certo? Então ali é para atender todo o Estado. É insuficiente. E outra, profissionais muitas das vezes mal capacitados. Nós tivemos um caso recente agora de uma criança que foi recomendada pelo CER4 a esperar efeitos de medicações passarem a ter efeito para que a criança se estabilize e possa voltar para a terapia. Qual é a mãe que vai ficar com o filho nível 3 de suporte em casa, medicando, até ter uma condição dessa criança voltar a fazer terapia? Isso é surreal, entende? Porque se for para a mãe depender apenas da medicação, então ela fica usando só a medicação, ela não busca então as terapias. Então é um conjunto, é terapia e é intervenção farmacológica. As duas intervenções, elas andam paralelamente. Então não dá para você suspender a terapia até que a criança então tenha condições, ou seja, essa condição é o quê? É que aquele comportamento agressivo mude. Mas nós, enquanto profissionais, nós nos capacitamos justamente para ajudar essas crianças nos momentos de crise, certo? Seja com agressão ou não, nós precisamos estar preparados. Então o maior desafio hoje, o maior problema que essas famílias enfrentam hoje é a ausência de profissionais devidamente capacitados, é uma regulação dentro dos agendamentos que realmente funcione e não deixe as famílias esperar 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, como é a regra hoje no estado de Sergipe. Não só no estado, mas no município de Aracaju e em todas as cidades aqui do estado. É assim que funciona. Doutor Wellington, o senhor sempre quando se reporta às crianças atípicas, o senhor também fala sobre as famílias. O senhor acha que direcionar também a saúde mental para a atenção dessas famílias também é importante? Sim, quando a gente considera que uma mãe atípica hoje, ela vive uma sobrecarga que é considerada a um soldado que está hoje, né, nos campos de batalha, e nas guerras que nós temos aí pelo mundo afora. Então, essa mãe, ela precisa de acolhimento, ela precisa da sua saúde mental estabilizada. E ela não consegue ajuda, ela não consegue suporte, ela não tem espaço voltado para ela. Quem hoje, Elisandra, está fazendo, porque agora se popularizou, agora a gente vê várias frentes em favor das famílias atípicas. E a gente sabe que isso se dá por conta do período eleitoral. Mas nós estamos aí há quase 4 anos, né? E começamos, veja, tem pouco tempo, mas há 4 anos atrás quase,
nós tínhamos pouca coisa falando sobre o casas abertas para acolher. Nós tínhamos o Ser 4, nós tínhamos o Ser 2, a Paz, Ciras, mas de lá para cá, depois que a gente criou o Instituto TEA, que é hoje a primeira casa do autista, então nós temos esse legado de ser pioneiros em pensar, né, em uma casa voltada só para o público autista, porque nós temos a APAI, que faz um excelente trabalho, mas lá acolhe todo mundo. Então a primeira instituição a ser pensada especialmente para os autistas foi o Instituto TEA. E hoje a gente tem agora, né, um outro trabalho pioneiro que é voltado para as mães, que é a Casa da Mãe Atípica, certo? Então, graças a Deus, por esse olhar, por essa empatia, né, a gente tem buscado acolher toda a família, não só os filhos, mas também as mães. Então nós temos hoje a Casa do Autista, que é voltada para os filhos, e nós temos agora, né, prestes a ser inaugurada, a Casa da Mãe Atípica, voltada para cuidar da mãe, para cuidar da sua saúde mental, para cuidar da sua saúde física, porque uma mãe hoje, Elisandra, se ela marcar um ginecologista, e você é mulher, sabe que a mulher precisa regularmente, né, estar sendo acompanhada, não é? A mulher não busca o ginecologista no período em que ela está grávida para fazer pré-natal. Ela tem que estar regularmente buscando essa manutenção, esse acompanhamento ginecológico. Se uma mãe busca essa consulta hoje no SUS, se essa consulta cair num dia de terapia, ela abre mão. E ela vai, veja, ela espera meses ou anos para uma consulta, para fazer uma ultrassom transvaginal, para fazer um abdômen total, seja lá o que for que o médico, um exame ginecológico qualquer, ela espera meses e quando esse exame chega, ela tem que dar prioridade ao filho se cair no dia de terapia. Então o que é que a gente propõe, o que é que a gente pensa que pode ser viável para as mães atípicas, não só para as mães de autistas, mas as cuidadoras de um modo geral? Uma regulação específica ou um ambulatório específico. Eu não sei se você sabe, mas deve saber com certeza pela sua jornada, sua carreira, sua experiência. Nós temos hoje ambulatórios no estado de Sergipe voltado apenas para as pessoas trans. Isso. Entende? Isso é excelente. Entende? Isso é excelente. Isso é um baita de um avanço. Tudo bem. Não querendo desmerecer o direito. Mas se a gente pensar, né, tecnicamente, entre as mães atípicas que estão em uma correria diária, numa sobrecarga diária, né, que precisa do acompanhamento, né, em relação à sua saúde mental, à sua saúde física, e considerar as pessoas trans, quem que a gente vê numa condição de prioridade, de urgência, vamos colocar assim? Você está me entendendo? Sim. A demanda é diferente, mas no Estado nós temos. E isso eu entendo que é força política. É onde eu entendo que essas famílias precisam hoje olhar nesse cenário hoje político e elas fazer a decisão correta, a escolha correta, né? Ver o legado de cada um que está pondo o seu nome, né? Hoje, né? Como é que se diz? À disposição. À disposição, exatamente, e fazer a escolha certa. Para quê? Para que se fortaleça politicamente, porque nenhum movimento consegue alguma coisa se não tiver força política, certo? Isso se dá os movimentos sem terra, os movimentos sindicais, todos os movimentos são organizações da sociedade civil. Então as famílias atípicas, elas precisam ter esse olhar. Infelizmente algumas não querem, né, se envolver. Eu tenho no estado hoje ajudado, influenciado muitos grupos de mães a abrirem associações. E eu tenho ido nessas associações fazer atendimento gratuito, vinha fazendo isso, né, desde o ano passado. Já atendemos aí centenas de pessoas de forma gratuita. E aí o que é que acontece? Hoje a gente percebe que algumas associações dessas, nós não queremos nos envolver politicamente.
Como é que não se envolve politicamente? Quando uma mãe vai para a internet, para as redes sociais, e ela grava um vídeo reclamando sobre o descaso do poder público ou do sistema privado, dos planos de saúde, ela está fazendo política, porque ela está dando visibilidade ao grito de muitas outras famílias, entende? Então a gente tem, e eu entendo também, a decepção, né, no cenário político é muito grande no nosso país. E aí essas pessoas terminam indo por esse caminho, de se abster de participar de um momento como esse. Mas não tem como, tudo que vem para a nossa mesa, a água que a gente está aqui tomando, e a gente, quando a gente fala de água, a gente sabe a dificuldade que o estado de Sergipe hoje enfrenta em relação à questão da água, é política, entende? É um embate político. Então a gente precisa, sabe, se fortalecer politicamente para a gente chegar a esse nível. Nós temos 3 ambulatórios, 2 em Aracaju e 1 em Lagarto, para atender exclusivamente as pessoas trans. Méritos deles, certo? Mérito da força política deles, da necessidades deles, porque a gente sabe, né, que esse público enfrenta muita violência, muito preconceito, e eles são dignos e merecedores de respeito, de acolhimento, mas a gente precisa pensar em algo voltado especificamente para as pessoas que cuidam. Doutor Wellington, o que o senhor acha que precisa avançar nas escolas sergipanas em relação à educação, para a gente ter uma educação verdadeiramente inclusiva para essas crianças que têm espectro autista? Primeiro a gente precisa avançar em capacitação desses profissionais. O senhor acha que os profissionais não estão preparados ainda? A maioria não. A maioria não. E eu falo isso com propriedade porque eu percorro o estado todo ministrando palestra em escolas e eu escuto dos próprios profissionais de educação que a capacitação ainda é limitada. Não só a capacitação, mas a condição que é ofertada para eles em espaço, na questão de estrutura física, também é inapropriada para esse público. A sala de recursos, no caso. As salas de recursos e as próprias salas, porque veja, a sala de recursos é uma coisa, né, que eu entendo que ela deve funcionar dentro de um contraturno, entende? Porque se a gente está falando de inclusão, então a gente está falando da criança participar das aulas regulares, certo? Mas isso não acontece na prática. Na prática, o que acontece é que as crianças típicas convivem, têm a sua rotina na sala regular, e as crianças atípicas ficam à mercê de uma tiazinha, de uma pessoa, né, às vezes por uma indicação política, que não tem a capacitação devida e fica lá cuidando dessas crianças na sala de recurso. E aí nas salas de recurso, aí elas ficam lá, a Deus dará, no que diz respeito ao desenvolvimento. Eu tenho um enteado de 9 anos e ontem eu estava tentando ensinar a ele, né, o dever de casa, e aí me deparei com a situação que primeiro não tem dever de casa, é o dever da sala. Aí eu vou perguntar para a mãe, porque ele fica lá na sala de recurso e quando chega a hora da van pegar ele, né, a tia da sala, ou seja, a professora, né, não tem tempo de passar o dever de casa. Ou seja, na verdade ele não faz nada na sala regular, vai para a sala de recurso brincar de Lego, porque essa é a realidade, vai brincar de Lego ou de qualquer outro brinquedo, e a gente tem uma criança, né, entrando ano e saindo ano, ou seja, nesse processo sem desenvolvimento. Por quê? Porque ele vai para a escola cumprir apenas a lei da inclusão, mas a lei da inclusão não garante a essas crianças o desenvolvimento, o aprendizado. Esse é o problema, certo? Pela falta de estrutura, por professores que chegam, eu vou fazer o quê com 30 alunos típicos e 3 ou 5 autistas? Eu não tenho como dar aula. Então, se eles saem da sala e vão para algum espaço brincar, ou eu mando lá para a sala de recurso, eu consigo dar aula. Ou seja, então hoje, infelizmente, tudo ainda é voltado e pensado para as pessoas típicas, certo? As pessoas tidas normais. E as pessoas atípicas são colocadas lá, que geralmente em muitas salas de recurso é cheio de armários, ou seja, é um depósito da escola,
certo? Infelizmente é essa a realidade. É um depósito da escola e aquele espaço é adaptado para uma sala de recurso. Então a gente vai avançar quando? Né? Como? Com essas crianças. Então aí depois é fácil dizer, não, mas ele tem deficiência intelectual. Entende? Se ele tem deficiência intelectual, ele não vai aprender nunca. É o que muitos vão estar dizendo, e muitas mães terminam ficando sem força para poder defender os direitos do próprio filho. Simplesmente aceita, porque ele vai para a escola. E outra, em casa, veja, como é que uma criança consegue em casa, né, estar desregulada, viver uma situação difícil de comportamento, mas na escola as professoras dizem que ele não dá trabalho. Não dá trabalho porque de alguma forma, com alguma estratégia, elas colocam eles em alguma sala, em algum canto, dão algum brinquedo e eles ficam lá. Às vezes percebe o hiperfoco da criança, a criança fica lá no cantinho e vai passando, né, ano e a criança não aprende. Então, eu defendo a escola especializada. Eu acho que a gente pode, né, copiar, buscar outros modelos fora, né? São Paulo está criando aí criou a sala especializada, então de acordo com a necessidade de cada um, então vai para essa sala, para essa, enfim, eu acho que a gente tem que buscar modelos que funcionem e que gerem o desenvolvimento necessário. Eu penso que um desses modelos seja a escola especializada, com profissionais capacitados, com profissionais que sabem fazer intervenção, porque na verdade o que a gente sempre existiu, essa dicotomia, essa separação entre educação e saúde. Quando a gente pensa na questão dos atípicos, saúde e educação precisam estar juntos. Então o profissional de educação, ele vai ter que ser um profissional também especializado na área de intervenção clínica, porque senão a gente não vai ter os efeitos que garantam de fato o desenvolvimento dessas crianças. Doutor Wellington, o senhor falou das demandas da saúde. O senhor acha que na assistência também precisa melhorar algumas coisas? Se a gente considerar, ou considerando que a assistência, ela, vamos dizer, ela é quem garante, né, é a garantidora dos direitos, então a assistência ela está muito aquém do que de fato deveria ser, porque tudo passa pela assistência. A garantia, o órgão, os equipamentos que garantem direitos, os direitos básicos da sociedade, vem da assistência, né? Então, se essa assistência ela não estiver sendo eficiente, ela não estiver amparando a sociedade, né, como um todo, a gente não vai ter, de fato, o que a sociedade precisa. O senhor escolheu cuidar de pessoas, como o senhor mesmo disse. O que te fez perceber que essa atuação clínica não era mais suficiente e precisava ir agora para o Poder Legislativo? Para buscar esse espaço. Eu venho de uma comunidade, né, eu tenho um histórico de comunidade. Eu venho da comunidade, eu sou de Salvador, estou há 26 anos em Sergipe. Ao longo desses 26 anos, minha vida foi cuidar de gente, né? A psicologia deu um up nisso, porque a psicologia hoje, dentro dessa sociedade adoecida que a gente convive hoje, dentro de uma sociedade, né, que envelhece a cada dia, eu aprendi, eu me tornei essa pessoa. Tem uma amiga que ela sempre me chama, ela costuma me chamar de Senhor Humano, né? Porque me conhece já há uma década e sabe da minha vivência, do meu dia a dia. Então eu venho da comunidade em que a gente lá atrás, criança, pegava caldeirão, né, de alumínio para ajudar o vizinho a descarregar a caçamba de areia, a levar, descer ladeira, subir ladeira, para ajudar na construção da casa, ajudar a bater laje, né? Eu cresci nesse ambiente, sabe? Um ambiente pobre, um ambiente de comunidade onde todos se ajudavam. Então, eu não consigo ver uma pessoa necessitando de algo, chegando para mim dizendo: doutor, eu estou com uma situação difícil, assim, seja comida, seja um remédio, seja o tratamento que a gente oferta hoje lá no Instituto. Eu não consigo. Hoje eu enfrento uma crise gigantesca financeira no Instituto, porque eu não sei dizer não para a família. Eu prefiro receber
no lombo, como diz, né? Toda a pancada, mas eu estou ali, né? E faço o que for necessário para acolher essas famílias, sabe? Eu me atrasei, eu vim de uma audiência agora, né, de processos trabalhistas do Instituto. Às vezes as pessoas, como é que pode uma pessoa processar uma instituição que faz o bem? Mas as pessoas hoje, elas vivem dentro, elas precisam, elas têm as suas necessidades, têm as suas demandas, algumas acreditam, tem alguns profissionais que saíram, sabem da nossa situação e têm um saldo para receber e esperam, outras não esperam porque julgam que a gente está agindo de má fé. Enfim, a gente não tira o direito de ninguém. Então, foi para a justiça, a gente faz, tá? Eu saí de mais um acordo agora, beleza, vamos pagar, estamos pagando todo mundo que optou em ir para a justiça, mas eu não consigo chegar. Eu ouço de mães, por exemplo, dizer: doutor, tire essas mães que não pagam, porque hoje lá a gente passou 2 anos e pouco na gratuidade e a gente não teve ninguém, nenhum político que olhasse para o Instituto, sabe? Então a gente nunca teve ajuda, eu nunca busquei, pra você ter uma ideia, são mais de 21 anos que a gente tem esse CNPJ social e eu nunca busquei utilidade pública, porque eu nunca quis me envolver nesse ambiente. E aí, também lá atrás, até por desconhecimento. Mas aí hoje a gente busca uma utilidade pública, aí a gente recebeu agora a estadual, a municipal, a maior dificuldade para a gente conseguir. Então, até para conseguir um político para dar início a essa documentação, foi a maior dificuldade, certo? Nós tivemos políticos que receberam a documentação, nunca deram entrada, passou o mandato todo e não deu entrada na nossa documentação. Se foi má fé, se não foi, a gente não tem como julgar isso, sabe? Depois entregaram a documentação ou passaram para outro parlamentar. Então a gente tem uma instituição que tem uma relevância gigante no Estado e no Brasil, porque a gente já chegou a ter mais de 1 milhão de visualizações no nosso trabalho, os nossos projetos querendo ser copiado no Brasil inteiro, a Casa do Autista, agora a Casa da Mãe Atípica, pessoas que querem, prefeitos, enfim, vereadores que querem saber como é que eu fiz para chegar onde a gente chegou. Ou seja, como é que a gente consegue conduzir uma instituição dessa sem nenhum recurso? Quando eu pensei em fechar, as mães se reuniram e disseram: não, o que é que a gente pode fazer? Pronto, a gente criou um programa onde elas contribuem hoje, está no valor de R$250 e tem quase 7 especialidades lá por esse valor. O valor de uma consulta. Não paga uma consulta minha hoje, R$250, entendeu? Então o que é que acontece? Por conta dessa falta de espaço e de padrinho político, aí foi, na verdade, gerou até um clamor das próprias mães, certo? Por que o senhor não se candidata? Por que o senhor não se candidata? E aí, diante disso, a gente passou a olhar com outros olhos e a gente então decidiu colocar o nosso nome a preço da sociedade. E como tem sido essa rotina de pré-campanha, doutor Wellington? Muito intensa, porque eu tenho que continuar trabalhando, porque eu não sou funcionário público, eu tenho que continuar trabalhando, porque eu preciso, né, de ter meu recurso, de ter minha renda. Me afastei da presidência do Instituto, né, colocamos outra pessoa para poder estar tratando as demandas, né, do dia a dia do Instituto, mas eu preciso ainda atender, né, eu tenho meu consultório, eu preciso atender, eu preciso ganhar dinheiro, né? Mas, e paralelo a isso, atendendo, cumprindo as agendas, visitando famílias, entendeu? Famílias que têm aberto as suas casas para a gente ir conversar com os familiares, tomando um café ali, outro acolá, né? Um convite para uma janta. Olha, já tem um convite para dia 11 estar em Dores novamente, né? Ou seja, fomos uma vez, a família gostou, foi interessante que a gente tem lá um bocado de jovens nos sabatinando, né? O que é que a gente pode ajudar, enfim, e é interessante. E a gente tem procurado fazer o que a gente consegue fazer em prol da sociedade mais carente. A gente tem ido a assentamentos lá em Itaporanga, uma comunidade abandonada há mais de 20 anos, e a gente tem trabalhado projetos lá, né? O projeto eu prometi que levaria lá
uma farmacêutica para conhecer todo o espaço, porque lá tem muitas plantas medicinais, então a gente tem lá construindo um projeto social para aquela comunidade, né? Enfim, tem sido muito intensa. Eu tenho que hoje, de repente, procurar uma massoterapeuta, um fisioterapeuta para me dar uma ajeitada nas costas, porque está pesado. E eu tenho que estar preparado, porque daqui a alguns dias aí é para valer mesmo, a campanha, e é todo dia. Não é fácil, mas tem sido prazeroso, porque a gente tem tido o acolhimento de muitas famílias e a gente está aí, né, fazendo o que tem que ser feito. E qual o diferencial de ter uma pessoa com a sua formação nessa área técnica de saúde mental, né, dentro da Assembleia Legislativa? Eu acho que faz toda a diferença. Pra você ter uma ideia, eu sempre tive um sonho de pegar a ponte Aracaju-Barra, fazer um projeto, levar para a Energisa e iluminar a ponte de amarelo no Setembro Amarelo. E ontem eu vi as imagens, sabe, a ponte toda iluminada, mudando de cores. Eu falei, poxa, está mais perto disso acontecer, sabe? Porque é uma campanha que eu sempre quis desenvolver, porque eu venho trabalhando nessa questão da saúde mental há anos, e a questão do autoextermínio, que é o termo que a gente utiliza hoje, né, em relação ao suicídio, isso é um número muito crescente. Então, ter uma pessoa nessa condição, com esse conhecimento, com essa formação, com essa experiência de acolhimento, eu acho que a Assembleia Legislativa ganha muito, o povo de Sergipe vai ganhar muito, né, se assim optarem pelo nosso nome, porque a gente tem essa sensibilidade em relação aos desafios e às dores do povo. Então, acho que esse é um diferencial que conta muito e que vai ser muito a favor do povo. Se o senhor pudesse ver uma grande transformação em Sergipe nos próximos anos em relação ao respeito e à inclusão, qual seria? A ausência de julgamento em relação às famílias atípicas, sabe? Eu ouço sempre, é difícil uma mãe ter seu filho e não poder levar, por exemplo, no aniversário do primo, sabe? Porque vai lá Desregula, e né? vai dizer, não, a família já Nem chega, convida. nem convida, É. sabe? Nem convida, essa é a verdade. Por quê? Porque o filho de fulana vai chegar e vai bagunçar a festa, não vai deixar ninguém brincar, enfim. Então, essa expectativa da sociedade no convívio com as pessoas, as crianças atípicas, as pessoas neuroatípicas, ainda é uma dor muito grande para esse público. Então eu sonho em ver as crianças, por isso que eu penso na escola especializada, porque quando fala de inclusão, só penso na escola, a criança na escola regular. As mães até sonham com isso, em seus filhos fazendo as atividades do mesmo jeito que as outras crianças fazem, mas isso é impossível, porque o filho dela é autista, é atípico, os outros não são. Então, querer parear isso é uma utopia, certo? Ainda que, de acordo com o nível da criança, ela possa ter até um desenvolvimento maior do que os colegas em sala de aula, certo? Então, a gente precisa estudar os casos. O fato da gente pensar em uma escola especializada não está tirando o direito da mãe de querer colocar seu filho na escola convencional. Mas a gente precisa ter uma opção para aqueles que não têm tido essa opção do desenvolvimento, entende? Então, meu sonho é que as famílias, né, possam passear pelos shoppings, pelas praias, pelos espaços públicos, sem aquele olhar de julgamento. O que mais dói numa mãe atípica é quando o filho desregula e a sociedade começa a apontar e dizer que é birra, que é falta de limites. Isso machuca, porque a mãe sabe o que ela enfrenta no dia a dia. Então esse é meu sonho, a gente vê uma sociedade de fato mais inclusiva. Que mensagem o senhor deixa para os nossos web telespectadores e para as famílias que acompanham o seu trabalho e que buscam acolhimento e direitos aqui no nosso estado? Que confiem no nosso trabalho, que acreditem no nosso trabalho, que acredite que é interessante, Alessandra, que eu sou muito firmado na minha fé em Cristo, e quando tudo eu procuro consultar a Deus, isso não me torna uma pessoa perfeita,
mas quando foi para poder decidir e colocar o meu nome à disposição, eu fui buscar Deus, e dentro dessa vivência com Deus, o que veio para mim é de que eu fosse diferente, faça a diferença. Então eu quero poder ser aquele parlamentar independente, sabe? Que não vai estar nem de um lado, nem de outro, nem da situação, nem da... Você está entendendo? É aquele parlamentar que pode chegar e ter voz para poder dizer não para o governo, sabe? Em algum projeto que não vá ser a favor do povo, entendeu? Então eu quero poder viver isso, eu quero experienciar isso de ser independente no sentido de poder deixar minha consciência falar e os meus princípios e valores, e não o poder, né, determinando qual deve ser a minha assinatura em tal projeto, entendeu? Então eu quero viver isso, e para que isso aconteça eu preciso que a sociedade confie no que a gente está falando. É a minha primeira experiência e eu estou muito confiante de que isso vai acontecer, se Deus assim permitir. Doutor Wellington, a gente agradece, o AvantiCast agradece em mais esse podcast, e você já sabe, curta, compartilhe. Eu sou a Alessandra Santana e até mais.